das 6, né? Então, mais tarde, nós temos aí a aula do pessoal TJ, tudo bem? Pessoal, boa noite a todos vocês, espero que estejam todos bem aí. Não vamos desanimar, continue firme e forte, a tristeza bate, o desânimo bate, né? O desespero bate também, a liseira bate, a pobreza bate, mas nós não podemos desanimar aí essa luta constante que é estar preparado pré-edital aí para, né? Sair o edital, você já estar aí meio caminho andado e você vai aí garantir aquilo que você sempre quis, sempre buscou e sempre sonhou, que é a sua tão sonhada aprovação dentro do número de vagas, né? Não é só ser aprovado, é ser aprovado, mas dentro do número de vagas. Nossa aula de número 2, o aluno perguntou, professor, vai continuar? Sim, nós vamos continuar. A aula de número 1, é claro, a partir dos exercícios. Lembrando que na aula anterior, nós trabalhamos do artigo de número 1 até o artigo de número 6. Né? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar, por exemplo, do artigo de número 7 até onde der. Até onde der, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, muito prazer, sou o professor Marcos Flávio, né? Aqui nós temos o nosso Instagram, se você não segue, né? Siga lá. Também nós temos Instagram, né? Instagram aqui do Prax, tá? Do Prax Concursos. Logo, logo vou estar, né? Abrindo aí uma turma, né? Do Prax Concurso, uma turma presencial. Em breve, né? Pretendo então aí abrir esse nosso cursinho aí, o Prax Concursos, tá bom? Preparar aí a galera para o concurso público, né? Como eu já fiz essa caminhada, já conheço, né? Então é importante aí orientar essa gurizada aí, tá bom? Pessoal, olha só. Na nossa primeira aula, vamos relembrar, nós falamos o seguinte, nós falamos da legislatura, não foi isso? Professor, foi da legislatura, gente, eu tô com dor de cabeça. Legislatura, nós falamos disso, legislatura. Uma legislatura, nós falamos o seguinte, ó, uma legislatura é igual a 4 anos. Então, é igual a um mandato. Um mandato. Beleza. Então, em cada legislatura, né? No início, ó, a lei diz, ó, no início de cada legislatura, nós vamos ter a chamada, quem lembra? Reunião preparatória. Olha só, no início de cada legislatura, nós vamos ter a chamada primeira reunião preparatória. Primeira reunião preparatória. Professor, essa reunião, olha só, essa reunião preparatória é para quê? Qual é o objetivo da reunião preparatória? Diga aí, você que está aí do outro lado. Diga aí. Vou até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual é, né? Isso, né? Então, olha só, tá? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Não é para diplomar, cuidado. A reunião preparatória, ela serve para dar posse, tá? Dar posse e para a eleição, da mesa diretora. Ah, professor, é isso? É isso mesmo. A reunião preparatória serve para quê? Para dar posse e a eleição da mesa diretora. Quando isso acontece, prof? No dia 1º de fevereiro, às
9 horas. A partir das 9 horas. 9 horas. Então, olha só. No início da legislatura, no início de cada legislatura, nós vamos ter a reunião preparatória. Qual é o objetivo da reunião preparatória? Dar posse aos novos deputados estaduais e aos antigos e também para a eleição da mesa diretora. A reunião preparatória, ela acontece no dia 1º de fevereiro, a partir das 9 horas. Quem é que vai presidir a reunião preparatória, pessoal? Quem é que vai presidir a reunião preparatória? Quem vai presidir a reunião preparatória é o vereador. Vereador não, é o deputado mais idoso. É o deputado mais idoso. E ele vai nomear dois secretários, né, para, né, recolher os diplomas, né, e organizar o processo da votação. Lembrando, se for participar da eleição, não pode ser o mesmo que vai presidir, tá? Não vai ser o mesmo que vai presidir. Então, fique atento a isso. Vamos ver o que nos diz o artigo 7. Nós já falamos sobre a posse. Na aula anterior. Professor, não recordo. Você vai recordar sim. Vamos lá. Eleição e posse da mesa diretora. A eleição da mesa diretora ocorre na segunda reunião preparatória. Professor, não entendi mais nada. Vamos lá. Vamos lá. O professor vai esquematizar isso aqui para você ficar atento. Vamos lá. Então, a legislatura, ela começa com a chamada reunião preparatória. Essa reunião acontece no dia 1º de fevereiro. A partir das 9 horas. Tudo bem? Tô indo com calma. Aqui com vocês. Essa reunião preparatória está dividida em 2 momentos. Da reunião. Está dizendo, a primeira reunião é para dar posse. A segunda reunião é para a eleição da mesa diretora. Beleza? Tranquilo? Então, olha só, a legislatura, ela vai iniciar com a reunião preparatória, que acontece no dia 1º de fevereiro, a partir das 9 horas. E a reunião preparatória, ela está dividida em 2 momentos. A primeira reunião é para dar posse dos novos deputados estaduais. E a segunda reunião é para a eleição da mesa diretora. Voltando, então, ao dispositivo. Morreu Maria Preá. Então, olha só. A segunda reunião preparatória da primeira sessão legislativa, a segunda reunião preparatória da primeira sessão legislativa para o mandato do primeiro biênio de cada legislatura. Para o mandato do primeiro biênio. Só não entendi. Vamos lá. E a partir do mês de outubro do segundo ano da legislatura, para eleger a mesa diretora no segundo biênio, em reunião, especialmente convocada para esse fim. A partir do mês de outubro do segundo ano legislativo. Biênio, Almeida, quer dizer aqui, 2 anos. 2 anos, tá? Um biênio corresponde a 2 anos.
Então, ó, na segunda reunião preparatória da primeira sessão legislativa para o mandato do primeiro biênio de cada legislatura. Então, a eleição da mesa diretora acontece na segunda reunião preparatória da primeira sessão legislativa para o mandato do primeiro biênio de cada legislatura. Não entendi. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que estou aqui para esclarecer isso para você. Tornar isso fácil. E não dificultar a vida de vocês, para tornar fácil isso aí. Para você entender. Vamos lá. Eu falei para vocês, eu vou repetir novamente. Ó, você tá ficando... Mas é assim mesmo. Ó, legislatura. Legislatura. É igual a 4 anos. Beleza. Uma legislatura, ela está dividida, pessoal, em 4 sessões. Ó, nós temos aqui uma sessão legislativa. Nós temos aqui uma sessão legislativa. Nós temos aqui uma sessão legislativa. E nós temos aqui uma sessão legislativa. O que eu quero dizer é o seguinte: uma legislatura, que são 4 anos, que corresponde a um mandato, são 4 anos, estão divididas em 4 sessões legislativas. Então, aqui, ó, a primeira sessão legislativa, a segunda sessão legislativa, a terceira sessão legislativa, a quarta sessão legislativa. Então, dentro de uma legislatura, nós temos aí 4 sessões legislativas. Uma legislatura é igual a 4 anos. Uma sessão legislativa, isso aqui, ó, é uma por ano. Isso aqui equivale a 1 ano. Então, vou pegar aqui, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, 2027, 2028, 2029, 2029 e 2030. Estou pegando do ano que vem. Ano que vem é 2026, tem eleição, mas a legislatura só começa em 2027. Então, nós temos em 2027 a primeira sessão legislativa, em 2028 a segunda sessão legislativa, em 2029 a terceira sessão legislativa. O que eu quero dizer é que a cada biênio, eu quero dizer o seguinte, que a cada biênio, tá? A cada biênio, cadê aqui? A cada biênio, ou seja, 2 anos, nós temos a eleição da mesa diretora. Então, a cada biênio, nós temos a eleição da mesa diretora. Por quê? Porque o mandato da mesa diretora é de 2 anos. Serão de 2 anos. Então, a cada biênio, nós vamos ter o mandato aí da mesa diretora. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos o início do segundo biênio. Então, aqui, ó, primeiro biênio. Aqui nós temos o segundo biênio. São 2 anos. Aqui nós temos também nova eleição. Nova eleição. Aqui no segundo biênio.
Agora, olha só o que a lei diz, ó. Para o primeiro biênio, olha, para o primeiro biênio, a eleição acontece na primeira, aliás, primeira não, segunda reunião preparatória, que é no dia 1º de fevereiro, Então, para iniciar o primeiro biênio, o primeiro mandato do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, iniciando a legislatura para os 2 primeiros biênios, a eleição acontece na segunda reunião preparatória do dia 1º de fevereiro. Isso lá do artigo de número 7. Já aqui, ó, para o segundo ano, aqui, ó, para o segundo biênio, nós temos aqui a segunda eleição para o segundo biênio. Para o segundo biênio, que acontece quando? Que acontece aqui em outubro. Mas aí o cara só vai tomar posse no dia 1º de fevereiro. A eleição para o segundo biênio acontece em outubro de 2028. Mas o cara só vai tomar posse em fevereiro de 2029. Aqui, ó, em 2027, para o primeiro biênio, a eleição da mesa diretora acontece no dia 1º de fevereiro. Aí ele vai ficar até o dia 1º de fevereiro de 2029. Nós vamos ter uma eleição em 2028, em outubro de 2028, para o segundo biênio. Mas ele só vai tomar posse em 1º de fevereiro, para completar aí os 2 anos. Tudo bem? 1º de fevereiro não. 1º de fevereiro, isso mesmo. Tranquilo, gente? Dúvidas, professor, tá complicado. Diga aí a sua dúvida. E aí, gente? Alguma dúvida ou não? Tá tudo certo? É tipo assim. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Dá para entender. Não tem que dar para entender, tem que entender isso aí. Eu tô dizendo, ó, eles vão ter um mandato de 4 anos. Mandato de 4 anos aqui, ó. Pá. Então aqui, ó, 2 é igual a 4. 2 igual a 4. Tá? Tudo bem? Aqui, ó, para os primeiros 2 anos, nós vamos ter a eleição em fevereiro. Dia 1º de fevereiro. Aí, ó, primeiro ano, aí no segundo ano. Lá em outubro do segundo ano, nós temos a eleição para o próximo biênio, que seria para completar aqui, ó, o mês 3 e o ano 4, né? O ano 3 e o ano 4, para completar os 4 anos. Mas o cara só vai tomar posse aqui no dia 1º de fevereiro. Por quê? Porque o mandato dos membros da mesa diretora, quem é um membro da mesa diretora? O mandato do presidente da Assembleia Legislativa. Então, olha só, quem é o presidente da Assembleia Legislativa hoje? Quem é? É o Cidade, Roberto Cidade, é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O mandato dele, 2 anos. É 2 anos, tá? 2 anos. É isso que eu quero que você entenda. Que dentro de uma legislatura, nós vamos ter 2 eleições para a mesa diretora, para o primeiro biênio e para o segundo biênio, para completar os 4 anos, porque cada mandato do presidente são de 2 anos. Tudo bem? Vamos voltar então aí para a nossa lei.
tá? Aí ele fala aqui, a partir do mês de outubro, segundo ano, do segundo ano, legislatura, para eleger a mesa diretora segundo biênio. Aí fala o segundo biênio, em reunião especialmente convocada para esse fim. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 2, a convocação se dará por ato do plenário, mediante aprovação do requerimento subscrito por no mínimo 1/3 dos deputados. 1/3. Pessoal, são quantos deputados? Se são 24 deputados, 1/3, 1/3 de 24 é igual a quanto, pessoal? É igual a quanto 1/3 de 24, tá? 1/3 de 24 é igual a quanto? Tá? Diga aí. 8. 8. 1/3 é igual a 8. Tá? De 24 é igual a 8. Então, olha só. A convocação se dará por ato do plenário, mediante a aprovação do requerimento subscrito por, no mínimo, no mínimo tem que ter assinatura de quantos? De 8 deputados. De 1/3. No mínimo. 8. Artigo 8. A mesa diretora é eleita pelo voto da maioria simples dos deputados, presente a maioria absoluta consoante as seguintes condições. Tudo bem? Senhor, não estou entendendo aí. Ora fala a mesa diretora eleita pelo voto da maioria simples dos deputados, presente a maioria absoluta. Maioria, São quantos deputados? Deputados são 24. 24 deputados. Está dizendo, para a eleição da mesa diretora acontecer, eu preciso da maioria absoluta. Absoluta. Então, a maioria absoluta de 24 são quantos, pessoal? Tá? São quantos a maioria absoluta? 22 ou 23? Né? São 23. 23. Então, olha só, para a eleição da mesa diretora acontecer, eu preciso, no mínimo, de 23 deputados presentes. 23. Beleza. Para eleger, eu preciso da maioria. Maioria simples. Maioria simples. Então, se eu tenho 23, a maioria simples de 23 é igual a quanto, pessoal? Igual a quanto? A 12. Então, em regra, o mínimo aqui, tá, pessoal? 12. O mínimo olha só, para acontecer a eleição da mesa diretora, eu preciso da presença de, no mínimo, 23 parlamentares. 23 deputados estaduais. Para considerar eleito a mesa diretora, eu preciso que aquela pessoa seja o mais votado, né? Tenha a maioria simples dos votos, ou seja, de 23 tenha pelo menos 12. 12. Porque, 11 com 12, 23. Então, quem levou o maior voto, né, 12, vence as eleições. Então, cuidado com isso, né? As bancas cobram essa questão de maioria absoluta, maioria simples, maioria dos presentes, então tudo isso aí, tá? Então, vamos lá. Sua composição atende ao princípio da representação proporcional do partido de blocos parlamentares e da representatividade proporcional de gênero, assegurada a participação em cargo da mesa diretora de, no mínimo, um parlamentar de cada sexo, desde que haja na composição geral das casas de leis mais de um parlamentar do mesmo sexo. Sendo isso impossível face, né, a renúncia do direito a participar do colegiado. A composição se dá na forma determinada pela maioria dos deputados. Tá? A maioria. Quando fala maioria, maioria simples, tá? O pleito se realiza mediante votação, a votação é nominal
a ser aferida oralmente ou por meio do painel eletrônico. Como será votado aí para a escolha do presidente? É uma votação, tá? É uma votação nominal, é por nome. João, só vez de votar, ele vai lá e vota. Ele pode falar, eu voto no João, no Pedro, pá. Ou ele pode só votar por meio do painel eletrônico, tá? A mesa recebe o registro individual ou por chapa indicada, com a identificação dos respectivos cargos até a abertura da reunião em que ocorrer a eleição, sem prejuízo do disposto no artigo de número 7. Tá? O presidente providencia o registro dos candidatos e das chapas, obedecendo às seguintes regras quando se optar pela votação em sistema eletrônico. Então, eles podem optar em votar oralmente ou optar pelo sistema eletrônico. A hora designada, o presidente abre a reunião destinada ao pleito e convida 2 secretários para acompanhar a eleição, dentre os deputados que não forem candidatos. Então, aqueles que forem candidatos não podem ser secretários, né? Então, o presidente da reunião, ele vai convocar 2 secretários, ou seja, 2 membros ali, 2 parlamentares para compor a secretaria de forma temporária para ajudar nesse processo de votação. O presidente convida os deputados a registrarem a presença para verificação de quórum, tá? Lembrando, para acontecer isso aqui, nós temos um quórum mínimo, né? Qual é o quórum? A maioria absoluta, né? Para a eleição acontecer da mesa diretora, eu preciso da maioria absoluta dos membros, tá? Havendo quórum, por isso que ele vai ali, né? Registrar a presença para verificar se há quórum. Se não há quórum, a reunião ela vai ser adiada para o próximo dia, né? Professor, não tem quórum, não vai acontecer a eleição, não vai acontecer a eleição, tá? Aí adia para o próximo dia, no próximo dia ele convoca novamente a eleição, tudo bem? Havendo quórum, o presidente solicita aos deputados que procedam aos respectivos votos, atendendo às seguintes condições. Em qualquer hipótese, o direito a voto é exercido em ato único e contínuo, né? Beleza? Havendo exclusivamente o registro de chapas, a votação é processada de forma global, bastando o deputado registrar o número da chapa escolhida, né? Então, por exemplo, pode ter ali candidatura, né, mediante a chapa. Então aqui tem chapa, coisa que lá na Câmara Municipal de Manaus não tem chapa, né? A candidatura ela é individual. Aqui nós temos a chapa e essa chapa ela pode ter um número essa chapa, né? Aí você não precisa votar no nome do candidato, vota só no número da chapa. Havendo disputa de cargo entre integrante de chapa e candidato individual, então aqui nós temos a chapa e temos candidato individual. Esta votação é processada de forma apartada e em ato contínuo imediatamente após o voto na chapa. É vedada ao deputado estabelecer, por meio do voto, a composição entre as chapas, ressalvado o direito à opção pelas candidaturas isoladas. O presidente consulta os deputados sobre a existência de algum impedimento ao encerramento do pleito. Inexistindo qualquer pendência, o presidente declara encerrada a votação e libera no painel o resultado global do pleito. O presidente verifica o resultado e, na hipótese de empate, declara eleito o candidato mais idoso, né? A eleição ficou empate. Qual é o critério de desempate? Então, o critério de desempate é o candidato mais idoso. O presidente proclama o nome dos eleitos com respectivos cargos e votos obtidos, né? Qualquer nulidade é suscitada e decidida antes da proclamação dos eleitos, podendo o presidente suspender os trabalhos por 15 minutos, prorrogar por igual tempo. Então, 15 mais 15, né? Justamente aí para resolver qualquer incidência, né, do processo eleitoral aí, tá? Para deliberar sobre a questão. O presidente pode adotar outras medidas para assegurar a lisura, né? Ou seja, né, quando a gente fala lisura do pleito, quer dizer integridade, né? Para que não tenha ali uma corrupção, coisa do tipo, né? Atendendo à deliberação do plenário. Antes da votação, o presidente da mesa pode facultar aos candidatos à presidência o uso da tribuna por 10 minutos, né? Então, antes da votação, o presidente da mesa ele pode facultar. É obrigatório? Não. Ele pode facultar aí que os candidatos à presidência possam aí se pronunciar por 10 minutos, para que exponham suas propostas e defendam suas candidaturas, né?
Isso aqui, pessoal, não era para existir, mas existe, né? Aqui, tudo bem, não vamos discutir com isso. Mas existe essa possibilidade do presidente ali do momento, que está presidindo, né, aquele momento de eleição, ele propor ali, né, aos candidatos à presidência, somente aos candidatos à presidência, para ali argumentar e fazer as suas propostas. Durante o processamento da eleição, não haverá fase de discussão e nem será permitido comunicado de liderança, resguardado o livre exercício do voto direto, né, conforme sistemática adotada da forma deste artigo, independentemente da motivação. Então vamos lá. A posse dos membros da mesa obedece aos seguintes regramentos. Então aqui tem alguns pontos que são interessantes, outros não, né? Aqui eu passei diretamente, né? Porque eu não acho tão interessante, mas existem outros pontos aí que são relevantes e são interessantes para a gente aí marcar e esquematizar. A posse dos membros da mesa obedece ao seguinte regramento. As reuniões destinadas à posse dos membros da mesa são presididas pelo deputado mais idoso, dentre os que não forem candidatos ou integrarem a mesa eleita. Na segunda reunião preparatória, a instalação da legislatura ocorrida a escolha dos membros da mesa, o presidente os declara empossados, passando a direção dos trabalhos ao presidente eleito. Então, olha só, após a eleição, então aqui, ó, após a eleição, o presidente da reunião declara empossado quem? A mesa diretora. E após ele declarar empossado, presidente, o presidente eleito, ele preside então agora a casa, né? Ele preside ali os trabalhos, né? Ali dentro da Assembleia Legislativa. Lembrando que aquele que estava presidindo a reunião preparatória, ele não é o presidente da Assembleia, ele é apenas o presidente temporário até o final da eleição da mesa diretora. Foi eleita a mesa diretora, aquela pessoa, aquele deputado que foi eleito presidente, ele assume então o cargo a partir dali. Por isso que fala, na segunda reunião preparatória, a instalação da legislatura, ocorrida a escolha dos membros da mesa, o presidente os declara empossados, passando a direção dos trabalhos ao presidente eleito. Tudo bem? Para o mandato do segundo biênio, tá, da legislatura, a posse dos membros da mesa ocorre no primeiro dia útil de fevereiro do ano subsequente à respectiva eleição e reunião plenária, né? Lembrando que a eleição para o segundo mandato, ela acontece em outubro, mas os eleitos só vão tomar posse no primeiro dia útil, tá? De fevereiro. No primeiro dia útil de fevereiro. Tranquilo, gente? De boa? Que bom, que bom, que bom, tá? Vamos que vamos. Aqui nós temos as lideranças partidárias, o colégio de líderes e blocos parlamentares, tá? Artigo 10. Os deputados são agrupados por partidos. Então, olha só. Então, o importante aqui, ó, os deputados, eles são agrupados por partidos, tá? Ou por blocos ou bancadas. Professor, como é definido isso aqui? Eu tenho ali um partido que conseguiu eleger uma galera. Então, nós vamos ali nos agregar por partido. Eu tenho ali, né? Tenho vários deputados que são de partidos distintos, mas que as ideologias são comuns. Aí nós vamos juntar em blocos ou em bancadas, tudo bem? Cabendo-lhes escolher um líder que funciona como porta-voz ou interlocutor perante os órgãos da Assembleia. Então, cada partido, cada bloco ou bancada formada dentro da Assembleia, eles vão escolher ali um líder que vai ser o porta-voz. Cada agrupamento parlamentar poderá ter até 5 vice-líderes, conforme o número de deputados, os quais terão os mesmos direitos
vantagens e prerrogativas do líder, salvo quanto ao chefe de gabinete. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? De boa, de boa, de boa. Deixa eu só colocar aqui. Que caiu aqui a energia, tá? Tá aqui só para carregar. Beleza? Tranquilo? As escolhas e alterações dos grupos e das respectivas lideranças, vamos que vamos, tá? Lideranças são comunicadas imediatamente à mesa, devendo ocorrer a primeira indicação logo após o início da sessão legislativa. Então, isso acontece logo após o início da sessão legislativa, tá? Não havendo indicação, o presidente pode declarar líder provisório o deputado mais idoso da representação. O chefe do Poder Executivo, que no caso o governador, né, ele pode designar o líder do governo até 2 vice-líderes dentre os deputados que representam a bancada da situação na Assembleia, né? São aqueles deputados que vão ali representar o partido do governador ou representar o próprio governador ali dentro da Assembleia, né? Será ali o líder, né? O líder de governo, né? Nós chamamos aqui líder de governo que vai ali negociar com a Assembleia, no caso, por exemplo, o governador pretende aprovar um projeto de lei, né? O governador deu início ali a um projeto de lei, e aí quem vai ali fazer ali toda a jogada dentro da Assembleia é o líder do governo. Então, por isso que o governador ele precisa escolher um líder do governo, tá? 12. O líder tem os seguintes direitos e atribuições, dentre outros estabelecidos neste regimento. Aí nós temos aqui, ó, efetuar a comunicação de liderança, discutir e encaminhar em votação de proposição sujeita à deliberação do plenário para orientar sua bancada, hipótese em que renuncia o direito de falar na qualidade de deputado, sujeitando as demais restrições regimentais, né? É aquele cara que vai articular dentro da Assembleia para colher voto ou para semear discórdia lá, tá? Apresentar emendas às proposições nos termos dos regimentais, indicar os membros da respectiva bancada que comporão as comissões mediante comunicado à mesa, dirigir o respectivo gabinete e integrar a mesa diretora ou as comissões nos termos deste regimento, tudo bem? Aí nós temos também o colégio de líderes, né? Os líderes da maioria, da minoria e das bancadas e dos blocos parlamentares constituem o colégio de líderes. Então aqui, ó, colégio de líderes formado por todos os líderes, né? Tanto dos partidos, dos blocos, né? Ali e também das bancadas. Então são os líderes da maioria, da minoria, das bancadas e dos blocos parlamentares, tudo bem? O voto do colégio de líderes é tomado mediante consenso entre seus integrantes, tá? Não havendo consenso, prevalece o voto da maioria absoluta, poderado cada voto pela expressão numérica da respectiva bancada. A reunião do colégio de líderes obedecerá às normas que regem o funcionamento das comissões, por exemplo, tá? Das comissões. Gente, tem muita coisa ainda aqui, e é claro que nós não vamos conseguir, na nossa aula de hoje, continuar. Então aqui, ó, fica para a nossa aula de número 3. Aula de número 3, sábado que vem. É claro que nós estamos estudando pré-edital, então para a gente não avançar muito, tá bom? Aí nós vamos parar por aqui, tá? Aí na aula que vem, sábado que vem, a gente continua daqui do artigo de número 14 e vamos fazer algumas questões. Até porque, professor, falta pouca coisa, né? É verdade, né, gente? Dá de terminar? Será que dá de terminar isso aqui? Eu acho que sim, né? Então, vou terminar, falta pouca coisa. Eu pensei que eu tinha colocado aqui, não coloquei aqui não, né? Então, dá de terminar aqui, dá pra gente voar um pouco aqui. Vamos lá. Comissões técnicas permanentes. Bloco parlamentar. Quando chegar nas comissões, aqui o bicho pega, tá? Mas vamos falar aqui do bloco parlamentar. 2 ou mais partidos podem constituir bloco parlamentar. Então, ó, 2 ou mais partidos podem formar bloco parlamentar. Beleza? Sob liderança comum, sem prejuízo à autonomia da representação partidária para indicar seu líder.
A constituição de bloco parlamentar e as alterações nele verificadas são comunicadas à mesa diretora para registro e publicação. Beleza, tá? Aí vocês vão ler isso aqui depois. Vão ler depois isso aqui. Bancada da maioria e da minoria. A bancada da maioria é o partido ou bloco parlamentar integrado pelo maior número de membros da casa. Então, é aquele bloco parlamentar, né, ou partido que tem o maior número de membros participando ali, é chamada da bancada da maioria. Da maioria. Agora, a bancada da minoria é a representação imediatamente inferior que, em relação ao governo, expressa a posição diversa da maioria. Aí nós temos a bancada independente, é a representação com atuação flexibilizada, né? Por exemplo, né? A bancada independente geralmente é o centrão. Ora está com a esquerda, ora está com a direita, ora vota com a direita, ora vota com a esquerda. Então nós temos essa divisão aí, né? A bancada independente é uma bancada mais flexível, né? Mais flexível. Os líderes do governo exercem a liderança de sua bancada, realizando intermediação de interesse entre executivo e legislativo, tá? Os líderes da maioria, da minoria independente são escolhidos e indicados pelos membros das respectivas bancadas para representar o posicionamento político destes segmentos do poder legislativo, com estrutura e cargos equivalentes aos gabinetes de líderes partidários. É vedado o exercício concomitante das lideranças citadas no parágrafo 1º e 2º, né? Então, quem é líder da maioria e da minoria não pode ser líder de bloco parlamentar, por exemplo, né? Então, o líder do governo que exerce liderança em sua bancada não pode ser também líderes da maioria e nem das minorias. Órgão de deliberação superior e suas atribuições. O plenário. Professor, a gente fala tanto no plenário, né? O plenário, né? Aqui nós temos uma explicação e você tem que decorar essa explicação. Olha só o que diz. O plenário é um colegiado composto pela totalidade dos deputados reunidos em sessão, tá? É a totalidade dos deputados reunidos em sessão, Órgão supremo, ó, é o órgão supremo das deliberações da Assembleia Legislativa. Então, o plenário é um órgão supremo, né, atendendo suas reuniões ao disposto no artigo 63 e seguintes deste regimento. O plenário possui local específico destinado à atividade parlamentar, sendo reservado aos deputados, a servidores autorizados e ex-deputados nos termos da lei. Instituições culturais, políticas e sociais podem utilizar o recinto citado no parágrafo 1º deste artigo, atendendo a requerimento de deputados aprovado pelo plenário. É permitido o acesso do público às galerias do recinto do plenário, atendidas às exigências legais, sendo vedada a manifestação ostensiva durante os trabalhos, tá? Descumprindo, aí nós temos aqui o descumprimento, existe uma punição nisso. Haverá lugar reservado do recinto plenário para convidados especiais, representantes dos corpos consulares e representantes dos órgãos de comunicação social. Então, interessante aqui no artigo 16 é você entender o que é o plenário, né? Então, você já sabe que o plenário é um colegiado composto pela totalidade dos deputados reunidos em sessão. É um órgão supremo das deliberações da Assembleia. Então, o plenário é o órgão supremo das deliberações da Assembleia. Tudo bem? Vamos então fazer aí algumas questões. Eu acho que nós já fizemos, né, a 1 ou não? Teve algumas questões que nós fizemos, né, pessoal? Ou não? Alguém sabe me dizer qual foi a questão que nós paramos? Onde foi que nós paramos?
Alguém sabe me dizer? Vamos lá, acho que foi na questão de número 3. Questão número 3. Vamos lá. Quem preside as reuniões destinadas à posse dos membros da mesa? O deputado mais jovem? Não. O presidente da Assembleia? Não. O deputado que tiver mais votos? Não. O deputado mais idoso, dentre os quais não forem candidatos? Sim, gabarito, letra D de dado aí, né? Letra D. Letra D de dado. Questão 4. Qual é a condição para a composição da mesa diretora em relação à representatividade de gênero? Deve haver pelo menos um parlamentar de cada sexo. Sim ou não, pessoal? Tá certo isso aqui? Tá. Gabarito, letra A de amor. 5. Qual é o prazo para os deputados encaminharem o diploma à diretoria geral? Até o dia 15 do mês de janeiro? Até o dia 30 do mês de dezembro? Até o dia 20 do mês de janeiro? Até o dia 1º do mês de março? E aí, pessoal? Qual é o prazo aí para os deputados encaminharem, né? Aí o diploma, tá? Então, qual é o prazo aí? Quem sabe dizer isso aí? Cadê a galera? Cadê? E aí? E aí? Não sai não? E aí, gente? O prazo. Olha só, pessoal. Aqui nós temos um erro, tá? Gabarito deveria ser a letra. Deixa eu ver aqui. A letra C. É até o dia 20 do mês de janeiro? Não, ó. Até o dia 26 de janeiro que o deputado deve encaminhar o diploma à diretoria geral. Então, isso aqui não tem resposta, tá? Então, até o dia 26 de janeiro, de acordo com o artigo 1, tá? Você vai encontrar isso lá no artigo 1. Qual é o procedimento para a posse dos deputados segundo o documento? O deputado pode ser representado por procurador na posse? Não. O deputado deve prestar compromisso pessoalmente? Sim, né? A posse ocorre sem juramento? Com juramento. A posse é feita por declaração escrita? Não. Oral. Então, gabarito, letra B de bola. Quando ocorre a eleição da mesa diretora? Na primeira reunião preparatória? Sim, não é isso? Na segunda reunião preparatória para a primeira sessão legislativa? No final da legislatura? Qualquer momento? Não. Aí nós temos aqui um impasse. Na primeira reunião preparatória, por quê? Porque a reunião preparatória, ela está dividida em dois momentos. A primeira e a segunda. A primeira é para dar posse, a segunda é para a eleição. Então, olha só, gabarito letra B de bola. Na segunda reunião preparatória da primeira sessão legislativa. Então, gabarito letra B de bola. Qual é a condição para a composição da mesa diretora? Deve atender ao princípio da representação proporcional de partidos? Sim. Gabarito letra A de amor. Deve aí, né, atender ao princípio da representação proporcional de partidos. 9. O que deve ser apresentado à mesa diretora até o ato da posse? Certificado de votação? Não. Cópia de diploma? Não. Declaração de bens? Ou declaração de voto? Declaração de bens, né? Então você vai declarar os seus bens aí, tá? Então, letra C. Qual é a, qual é a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas? Na capital do estado? Sim, gabarito, letra A. Fica na capital D do estado. Questão de número 11. Qual é o prazo para deputados encaminharem a diploma à diretoria geral? E aí? Até o dia 15? Não. Até o final de legislatura? Não. Até a primeira reunião? Não. Até o dia 26. Até o dia 26. Eu não sou. Até o dia 26, né? Até o dia 20, então, que seria a letra D de dado, né? Tem alguma coisa errada aqui, pessoal. Tem alguma coisa aqui errada, tá? Espera aí um momento.
Tem alguma coisa errada aqui. As informações não estão batendo. Não sei se foi eu que fiz errado as questões, tá? Calma, calma, calma. Mestrado, Alean. Cadê a legislação aqui da Alean? Regimento interno da Alean. Pega aqui na íntegra, esse regimento interno. Vamos lá. Artigo 2, no artigo 2 mesmo, tá? É até o dia 26, até o dia 26, tá? Então aqui deveria ser até o dia 26, então tá errado isso aí, tá? Tá errado isso aí. 12. Quem preside as duas primeiras reuniões preparatórias? O deputado mais idoso, gabarito letra A. 13. Como é feita a votação para a eleição da mesa diretora? Por votação secreta? Por votação nominal, né? Não é isso? Votação nominal. 14. O que acontece em caso de empate na votação, pessoal? O candidato mais novo é eleito? Não. O candidato mais velho é eleito? Não. O candidato mais idoso é eleito? E aí, pessoal? É o candidato que mais velho ou mais idoso? O candidato mais idoso, né? É eleito. 15. Qual a condição para a convocação da mesa ou comissão representativa? Por decisão do presidente, por requerimento de deputado, por votação da Assembleia ou por iniciativa popular? Qual é a condição para a convocação da mesa ou comissão representativa? Por decisão do presidente, por requerimento de deputado. Então, aí, por requerimento de deputado, mas é claro que o presidente também ele pode aí, né, fazer essa convocação, tá? Por votação da Assembleia, por exemplo, né? Também. Então, gabarito aí, tá? Gabarito aí, letra B de bola da questão de número 15, tudo bem? Pessoal, muito obrigado. Ótimo final de semana. Lê e relê essa parte aí, né? Foi uma parte muito rápido, muitos assuntos, muitos conteúdos, mas agradeço a presença de todos. Sucesso. Veja a aula novamente caso você tenha encontrado alguma dificuldade, principalmente lá na primeira parte, onde nós falamos da legislatura, né? Onde falamos de tudo isso aí, tá bom? Forte abraço, sucesso, bom final de semana e até a próxima. Fui!